Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, é sempre uma grande satisfação contar com a sua audiência aqui no canal. Vila Nova foi derrotado pelo Fluminense por 3-2 em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil no Maracanã. Na sequência eu vou falar do jogo, em si, das variáveis do jogo, comentar evidentemente também os lances polêmicos que aconteceram na partida. Os vilanovenses, os colorados estão revoltados com a arbitragem paranaense. Tudo isso na sequência, logo depois da vinheta. Fluminense 3, Vila Nova 2, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Um jogo que chamou e despertou muita atenção aqui em Goiânia, tanto dos colorados como também daqueles que não torcem para a equipe do Vila Nova. Vou dar um recado aqui dos nossos patrocinadores e na sequência eu já volto fazendo a análise dessa partida. A Viegas Printer Locação de Impressoras tem a impressora ideal para o seu negócio. Você sabia que a mensalidade que você paga na locação de uma impressora equivale ao valor de um toner? Pois é, consulte aí um dos nossos atendentes, fale com um dos nossos consultores, que ele terá um excelente atendimento para você. A Viegas Printer atende todo o estado de Goiás. Então fale com a gente pelo 991 43 7700. Quem também está conosco aqui no Futebol 62 é a WR Software, sistemas para nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas e funilarias, supermercados, bares, restaurantes. Você precisa aí da gestão informatizada do seu negócio, fale com a WR Softwares no 99476 6373. Começar, vou focar no primeiro tempo. Depois, que é o tempo menos polêmico, vamos dizer assim. Um Vila Nova que fez um excelente primeiro tempo. O Vila veio com duas novidades, o Wagner e o Ralf na equipe. O Ralf fazendo a sua estreia, o Wagner retornando à equipe no lugar do Pablo. O Ralf jogou na vaga do Rafinha, que não pode jogar na Copa do Brasil pelo Vila, pois já atuou por outra equipe. Então, o Vila fez um primeiro tempo muito bom. A equipe colorada conseguiu marcar muito bem o Fluminense, não deixou o Fluminense chegar. Tanto é que o Fluminense finalizou apenas 4 vezes no gol do primeiro tempo, nenhuma com perigo para o George. E o Vila fez o 1-0 com o Donato já no final do primeiro tempo, por volta ali de 37, 38 minutos. E além disso, o Vila ainda finalizou com o Wagner, finalizou com o Victor Andrade 2 vezes, finalizou com o William Formiga da entrada da área, obrigando o Fábio a fazer uma grande defesa. O Vila foi muito superior na primeira etapa. No segundo tempo, era natural que o Fluminense soltasse o seu time para dentro do Vila, vamos dizer assim. O Paulo Henrique Ganso entrou no jogo, o Caio Paulista também entrou no jogo, e o Fluminense começou fazendo uma pressão maior no Vila. Vila Nova seguia na sua mesma postura de marcar num 4-1-4-1, porém passou a marcar um pouco mais baixo. Vila Nova marcava ali já bem próximo da meia-lua defensiva. E o Fluminense até criou uma oportunidade logo no início, que o Cano bate cruzado, mas o Vila estava controlando o jogo. Nem chegou a ser um contra-ataque, mas o Vila na primeira ida ao ataque, graças até uma jogada individual do Alex Silva, que invade a área pelo lado direito, ganha de 3 defensores e cruza, deu gol para o Pablo Diego fazer. Rolou o Pablo Diego dentro da pequena área, dominou e bateu lá em cima para marcar o segundo gol do Vila Nova. E o Vila encaminhava ali sua vitória e também se fortalecia muito na briga pela classificação com um 2-0 fora de casa. Aí, a partir daí, é que vem os problemas do jogo, vamos dizer, os problemas, as polêmicas, é a partir deste momento. O árbitro dá um pênalti do Renato em cima do William. Eu vou aqui por partes.
Para mim o lance acontece dentro da área. O choque, o toque acontece dentro da área. Vamos colocar assim, não vou dar um choque, é o toque. Porque a perna do Renato, o Renato põe a perna para dentro da área. O que para mim não acontece é a falta. Para mim não foi falta do Renato em cima do William. Independente de ser dentro ou ser fora, para mim não houve a falta. O William nitidamente, ele junta as duas pernas, você pode observar o lance, o William vai, jogador nenhum corre com as duas pernas juntas. Quando o jogador junta as duas pernas, é uma das coisas mais fáceis você pegar o cara que está querendo conquistar uma falta, né, arrancar uma falta. É quando ele junta as duas pernas. O atacante junta as duas pernas, arrasta, buscando o contato. O William junta as duas pernas, bate na perna do Renato, cai. Para mim não houve a falta. O Fluminense, e aquele lance, né, o Ganso bate, o pênalti faz o gol. Aquele lance ele desencadeia duas situações, uma em cada um dos times. No Fluminense, traz o Fluminense para o jogo, aumenta a confiança que estava muito baixa, a torcida vaiando, põe o Fluminense forte para a reta final do jogo. O gol. O Vila, nem por causa do gol, mas por causa do pênalti. Se o Vila toma o gol de outro jeito, eu penso que o Vila não sentiria da forma que sentiu. Vamos supor, uma finalização de fora da área, um gol de cabeça, eu penso que o Vila não iria sentir como sentiu por conta do pênalti. Porque aí no lance do pênalti, o Jorge toma cartão, o Donato toma cartão também. E aí, inclusive na transmissão, né, pelo Futebol 62, assim que o Vila soltou a bola, eu vi já o Vila nervoso. Ainda chamei o Wilker, que estava narrando o jogo, falei: Wilker, o Vila foi prejudicado no lance do pênalti, mas o Vila precisa recuperar o equilíbrio psicológico do jogo. Se não recuperar o equilíbrio psicológico no jogo, o Vila corre sérios riscos nessa reta final, porque o Vila se desestabilizou. E o segredo do Vila até o 2-0 era a concentração. O Vila jogava num altíssimo nível de concentração, marcando muito bem, não deixando o Fluminense criar jogadas pelos lados, não deixando o Fluminense infiltrar. Então a equipe estava muito ligada no jogo. E ao desvirtuar, vamos dizer, ao direcionar o pensamento para outras coisas, para o árbitro, o Vila passou a falhar defensivamente. Tanto no segundo gol, a bola passa por 3 jogadores. O Marlon cruza a bola lá do lado esquerdo, ele havia acabado de entrar no jogo. O Vila tinha 3 defensores à frente do Cano e a bola chega limpa para o Cano dentro da pequena área, né? Evidentemente que ele não perdoou. Então o pênalti ele desencadeia essas duas questões. O Vila não conseguiu voltar ao jogo, toma o segundo gol, depois até chegou aí ao ataque, mas sem perigo, e o Fluminense sempre dava aquela sensação de que o Fluminense iria virar o jogo. E isso acabou acontecendo aos 43 minutos, quando o Vila errou 3 vezes no mesmo lance. Primeiro afasta uma bola mal afastada, depois o Nonato domina a bola na entrada da área, tem tranquilidade, 2 jogadores do Vila em cima, ele ainda consegue fazer o passe, e o Formiga não acompanha a defesa que estava saindo. A defesa do Vila saindo, o Formiga ficou e foi ele que deu condição para o Fred fazer o gol. Estava decretada ali a vitória do Fluminense. Então, para mim, a derrota do Vila, ela nasce naquele lance do pênalti. O primeiro evidentemente o Fluminense diminuiu a desvantagem, mas mais do que isso, o Fluminense desestabilizou o Vila dentro do jogo. A arbitragem desestabilizou o Vila dentro do jogo. O Vila não conseguiu recuperar a concentração que tinha até agora. Então, o jogo de alto nível que o Vila fazia, em termos de concentração, em termos táticos, ele caiu por terra. E aí a equipe passou a fazer um jogo de comum para fraco, né? Vamos dizer assim, a discrepância financeira dos 2 times entrou em campo. E aí o Vila não conseguiu mais se recuperar. Outros lances, né, que o Vila reclamou. Um lance do
Fred no Arthur. Lance claríssimo de cartão. Claríssimo, o árbitro não deu. O Arthur já tinha tocado a bola, o Fred chega chutando o Arthur. O árbitro não teve coragem. Teve momentos que eu senti no seu Rodolfo Toschi, parece que ele não tinha coragem de causar algum incômodo ao Fluminense. Um outro lance, o Nino pisa no tornozelo do Pablo Diego. O Pablo Diego sem a bola, já havia feito o passe. O Nino pisa no tornozelo à frente do árbitro. O replay mostra o árbitro assim ao lado do lance. Nem falta ele deu. O lance do Fred com o Formiga, eu fiquei na impressão de que o Formiga valorizou um pouco, sabe, naquele lance do Fred com o Formiga. O Fred realmente leva o braço para trás, só que a minha sensação é que o braço bate no ombro do Formiga, não no rosto, no ombro, e achei que o Formiga deu uma valorizada no lance. Mas no lance do Fred, no Arthur, foi claríssimo o lance para cartão amarelo, claríssimo, e o Arthur acabou não assinalando. Então, isso desestabilizou demais a equipe do Vila dentro do campo. Retorno, né? Agora, o jogo da volta. O Vila está vivo, em desvantagem, com uma dificuldade grande de buscar a classificação, porque o jogo contra o Fluminense ele é duro em qualquer lugar. Não é o fato do jogo ser aqui em Goiânia que ele vai ser mais fácil. É um time que tem muitos valores técnicos, não é uma equipe, por exemplo, para brigar por título brasileiro. Mas é um time, por exemplo, que pode brigar por uma Libertadores. O Fluminense tem condições de brigar por uma Libertadores. Então o jogo é difícil em qualquer lugar. O Vila está em desvantagem, o Fluminense é favorito para ficar com a vaga, mas o Vila está vivo. O Vila não voltou morto do Maracanã. Se o Vila toma ali 2 gols de diferença, 3 tinha acabado. Mas com um gol eu vejo o Vila Nova ainda vivo nessa disputa. O jogo será no Serra Dourada, a tendência de um grande público. O Vila pode criar uma atmosfera para esse jogo da volta. De quem eu gostei na equipe do Vila? Achei que os dois laterais hoje foram bem, o Alex e o Formiga. A defesa, os dois zagueiros no primeiro tempo muito bem, no segundo tempo falharam, né? O Ralf, uma partida boa. Ralf num 4-1-4-1, né, que o Vila utilizou na marcação. O Ralf foi muito bem nesse papel do 1 entre as duas linhas. Arthur foi bem. O Wagner não foi brilhante, mas achei que foi mais competitivo. Mateuzinho apagado, Mateuzinho está precisando voltar a aparecer nestes jogos do Vila. Victor Andrade foi mal, finalizou ali umas 2 bolas no primeiro tempo, mas não mal, pode dizer que ele foi razoável. Mal é um pouco exagerado da minha parte, né? Então essa assim, entre os jogadores que começaram o jogo, o Pablo Diego foi bem, tá? O Pablo Diego, ao meu ver, fez uma boa partida, marcou o segundo gol da equipe do Vila. Os jogadores que entraram, assim, nenhum com um grande destaque, né? Entraram já da metade do segundo tempo para frente. O Pablo entra ali para dar uma reforçada no lugar do Wagner, mas nenhum assim que me chamasse mais a atenção. Essas foram aí as minhas impressões desta derrota do Vila para o Fluminense por 3-2 no Maracanã. Mas quero ouvir de você, torcedor, né? Gostou? Só um ponto que eu queria ressaltar antes de fechar. O Igor, ao meu ver, né, que é uma opinião de quem está comentando, para mim o Igor fez uma estratégia muito boa. Não foi o Igor que perdeu o jogo. Não foi o Igor que perdeu o jogo. O Igor conseguiu superar o Abel. Eu vejo até parte da torcida do Vila batendo demais no Igor, pedindo outros treinadores, reclamando dessa questão da postura um pouco mais defensiva do Igor. Eu vejo muito o Igor fazendo aquilo que é possível fazer. Sabe, o Igor dominou um Fluminense na maior parte do tempo dentro do Maracanã contra o Abel. O Abel é um treinador experiente, campeão do mundo, sabe? Então eu discordo dessas críticas ao Igor. Ele falha, ele erra, evidentemente, faz parte, mas eu classifico o trabalho do Igor como muito bom à frente do Vila. E o jogo de hoje não foi o Igor que perdeu. Eu tenho certeza que ele conversou com o elenco, falou depois daquele primeiro gol, mas a equipe se desestabilizou emocionalmente e aí não tem treinador que segura. O Vila tinha jogadores muito experientes dentro de campo, Wagner, Donato, Ralf, com certeza eles também conversaram, eles também falaram. A questão é que a equipe se perdeu dentro de campo e aí
diante de um adversário pesado. Isso acabou fazendo toda a diferença, tá bem? Deixei a sua participação, torcedor, ela é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.